Se você estuda para concurso público, é extremamente provável que você já tenha vivenciado conflitos entre a sua vida pessoal e os estudos para concursos. E a dura realidade é que a maioria de nós, concurseiros, não temos muito tempo livre para nos dedicar às outras coisas da nossa vida. Principalmente porque quando a gente entra num ritmo de estudo compromissado, dificilmente a gente vai querer fazer outra coisa que não seja estudar. Mas por que isso acontece, né? Porque a gente sabe que quanto mais dedicação a gente colocar no processo, mais a gente vai acelerar o processo. Então, naturalmente, proporcionalmente à nossa vontade, à nossa necessidade de ser aprovado no concurso público, a gente vai imprimir um maior esforço e, consequentemente, a gente vai estar disposto, naturalmente, a abrir mão de mais coisas. E eu vi isso acontecer na minha vida. Durante o meu preparo, passei mais de um ano aí estudando para concursos públicos, nessas 3 aprovações que eu consegui. E o que aconteceu foi que, nesse caminho, ninguém precisou falar para mim, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa estudar mais. Por quê? Porque a minha necessidade estava batendo na tampa. Eu me encontrei ali no final da faculdade, eu recebi uma oferta de emprego que eu decidi não aceitar, e aí eu percebi que eu ia ficar desempregado. Então, para encurtar essa janela de tempo que eu ficaria desempregado, que não era uma situação que eu poderia passar com facilidade, eu tive que estudar o máximo que foi possível. E nesse caminho, eu acabei abrindo mão de quase tudo que era possível abrir mão para conseguir estudar mais. Porém, muitas vezes, a gente acaba se perdendo nesse processo para fazer essa separação, para fazer esse filtro. O que a gente deve abrir mão? O que a gente não deve abrir mão de forma alguma? E é uma linha muito tênue, porque a verdade é que num primeiro momento o nosso reflexo, a nossa vontade pode ser de abrir mão de tudo e ficar só estudando. Só que a gente não pode se esquecer que nós somos humanos. E o ser humano, por natureza, ele tem algumas necessidades sociais, inclusive. Só que fisiológicas também. O seu corpo ele precisa se mexer. O seu sangue, ele precisa circular. Você passar o dia inteiro sentado numa cadeira vai ser muito prejudicial para a sua saúde. E aí depois chega na fase do exame médico lá para tomar posse, aí você vê todo mundo completamente desesperado, porque tá todo mundo com a saúde destruída, porque as pessoas abandonam a vida delas para estudar para concurso. E eu gostaria de te dar a dica aqui de você não fazer isso. Óbvio que algumas pessoas têm mais tempo do que outras, algumas têm responsabilidades da casa, têm filhos, família, etc. Mas eu sou do time que considera que realmente a gente tem que abrir mão assim, de tudo e ficar 100% focado no estudo, porque, cara, é pra gente, né? Você não tá fazendo isso pra ninguém, você tá fazendo isso pra você. E a verdade é que sim, quanto mais esforço você colocar, mais rápido você vai conseguir. Só que tem aquela frase, né? Não é possível ter um bebê em um mês se engravidando 9 mulheres. Então, o que acontece é que existe uma parte do tempo que não tem como você encurtar. A gente precisa maturar o conhecimento, aumentar a profundidade do conhecimento. Agora, óbvio, a gente tem como acelerar esse processo. Só que o importante é a gente não se perder na hora de equilibrar as coisas com a nossa vida pessoal. Na prática, a minha escolha, a minha seleção pessoal funcionou mais ou menos assim quando eu estava estudando para concurso, principalmente no pós-edital. Eu comecei a abrir mão de compromissos que são aqueles compromissos previsíveis que acontecem com frequência. Por exemplo, a cada 1 semana, 2 semanas, meus amigos da faculdade se reuniam para ir no bar, seja assistir um jogo, fazer alguma coisa, inventar algum churrasco por qualquer motivo, só pra galera se reunir. Ou no final de semana sempre tinha algum rolê, eu tava fazendo faculdade lá no Rio de Janeiro, então você pode imaginar, né? Tinha muita coisa pra fazer, foi uma fase muito boa da minha vida, e aí sempre tinha coisa pra fazer. Então, essas coisas que sempre tinham foram as primeiras que eu abri mão. Só que eu também não queria abrir mão 100%, porque eu sabia que eu ia ficar mal de cabeça. Então, o que eu fiz? Eu comecei a optar por comparecer nos convites sociais que eram datas mais específicas, como, por exemplo, o aniversário de alguma pessoa. Eu não tinha condição de comparecer no aniversário de todas as pessoas que eu conheço, mas eu tentava dar preferência aos meus amigos mais próximos. E eu tentava sempre já organizar a minha semana com um certo grau de previsibilidade. No pós-edital, eu fazia simulado todos os finais de semana. Então, se eu decidia sair no sábado à noite, eu colocava o simulado de manhã. Ou eu colocava a revisão de manhã e o simulado à tarde. Eu fazia alguma coisa assim.
depois tem que corrigir o simulado também. E aí eu deixava o domingo livre para descansar. Só que, quando eu saía, eu não podia mais encher a cara igual eu fazia na faculdade, porque a ressaca, na minha idade, ela já começa a ficar mais azeda, já começa a ficar mais complicado. E às vezes, não é que na segunda-feira eu ia estar de ressaca ainda, não tá mais de ressaca, só que você ainda tá meio letárgico, você dormiu mal nos últimos 2 dias, você comeu mal, você tá desidratado. Então, isso tudo afeta nosso cérebro demais, né? Só de mexer no sono já afeta tudo. Mexer na tua hidratação afeta tudo. Então, eu comecei a fazer uma regulagem também nesse sentido. Beleza, vai ter aniversário de alguém no sábado, eu quero comparecer, quero prestigiar, quero encontrar meus amigos que eu tô com saudade, eu vou, mas vou chegar lá, vou beber 3 long neck, depois eu vou beber um monte de água, vou beber suco, eu vou comer. E aí, nessa fase, eu acabei me aproximando de outras atividades também que me preenchiam uma distração e que me mantinham fora do quarto, né? Porque não dava pra ficar lá o dia inteiro trancado, apesar que eu acabava ficando a maior parte do dia. Eu tinha uma meta de treinar pelo menos 5, 4 vezes na semana, sempre alternando os exercícios que eu fazia, porque eu não tinha tanta paixão pela academia assim pra ficar todo dia lá na academia. Então eu gostava bastante de correr. Para minha sorte, eu morava na praia, então poderia correr na praia. Infelizmente não é todo mundo que tem isso, mas eu aconselharia correr na rua, tá? Eu acho que é uma atividade mais dinâmica, mais gostosa e que faz mais bem pro nosso psicológico, tá vendo o céu, o passarinho, as árvores, beleza, que você vai ver um monte de carro buzinando, etc. Mas estar ao ar livre para uma pessoa que tá numa rotina de estudo trancafiada no quarto, eu acho que pode ser uma coisa muito positiva. Foi muito positivo para mim e eu indico que você faça isso se for uma possibilidade para você. E na hora de fazer esse equilíbrio entre a vida social e os seus estudos, eu gostaria que você considerasse sempre que a sua prioridade tem que ser você. A sua vida tem que girar em torno de você. Então, muito cuidado para não ter as suas vontades e as suas opiniões distorcidas, enviesadas pelas vontades de terceiros que eles vão colocar pressão em você, fazer chantagem emocional, pressão psicológica. As pessoas fazem isso, infelizmente, e às vezes não é por maldade, mas é porque o primeiro impulso da pessoa é agir no interesse dela própria. E o interesse dela, que gosta de você, é estar na sua companhia. Então ela quer que você tá lá em todos os lugares, ela quer que você tá lá o tempo todo. Só que a gente não pode se desvirtuar. Então tenta criar um ritmo aí na sua vida, com base na sua rotina, com base no que é possível para você, para colocar algumas coisas. Pô, uma vez no mês eu vou no cinema, mas 2 vezes no mês eu quero dar uma volta em tal parque, eu vou, sei lá, visitar um museu. A minha dica é começar a inventar alguns programas que de preferência não envolvam ficar acordado até de madrugada ou beber. E se tem algum amigo seu que só te chama para beber, mas que você quer encontrar, manda real, fala, cara, você sabe que eu tô estudando para concurso, tal, eu trabalho, enfim, tem um monte de responsabilidade e facilitaria muito para mim se a gente pudesse fazer algum tipo diferente de programa que não fosse encher a cara aí de à noite. São algumas medidas paliativas que a gente vai fazendo com o tempo, vai adaptando a nossa rotina, explicando para as pessoas que convivem com a gente, mas com o tempo você vai conseguir regular melhor os pesos das coisas. E a verdade é que a longo prazo você vai ficar muito mais confortável em abrir mão das coisas, mas você não pode subestimar a importância para a nossa saúde mental, da nossa vida social. Então, gostaria de te dar essa dica mesmo. Cara, pratica algum esporte, qualquer que seja. Tenta estar ao ar livre, pegar um sol, ver pessoas, conversar, interagir. Às vezes o seu trabalho já te proporciona isso, toda essa dinâmica do seu dia, e aí fica mais fácil de ficar recluso no seu quarto estudando. O importante é você ter consciência que nós não somos máquinas, nós temos necessidades emocionais, psicológicas, e é importante que você cuide disso e cuide também da sua saúde física para você não ficar todo estrupiado e aí esse caminho até a sua aprovação vai ser muito mais doloroso. E sobre esse assunto, eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários a sua experiência pessoal na divisão da sua vida social com os seus estudos, porque a verdade é que esse é um dos pilares que as pessoas mais têm dificuldade. Então, por favor, não deixe de compartilhar aqui nos comentários com os outros concurseiros os seus pontos positivos e negativos, suas experiências positivas e negativas em relação a isso. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.